paz do Senhor, pré-adolescentes! Tudo bem com vocês? Meu nome é Vitória. O meu nome é João Guilherme. E nós somos professores da classe dos pré-adolescentes aqui da Igreja Assembleia de Deus, Marcas do Evangelho, que fica localizado em Cariacica, no Espírito Santo, no Brasil. E antes de começar essa aula, você não pode esquecer de curtir, de comentar e de compartilhar com seus amigos. Exatamente. Não se esqueça também de se inscrever aqui no nosso canal, porque nós temos conteúdos para todas as idades. Então, dá uma olhadinha depois que acabar essa aula. E hoje nós estamos na lição de número 10, com o título Governo da Igreja. Então, pré-adolescentes, antes de começar a aula, não podemos esquecer da Bíblia, da revista, do papel e da caneta. Fechem os olhos e vamos orar. Senhor Jesus, obrigada por mais uma aula. Que o Senhor possa falar aos nossos corações e aos corações de cada um que estiver nos assistindo. Em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor para adolescentes, meu nome é Esther e hoje eu vou estar lendo a leitura bíblica que se encontra em Efésios 1, 22, 23, que diz assim: E sujeitou todas as coisas a seus pés e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. E foi isso para adolescentes. Tchau! Bom, pré-adolescentes, na aula de hoje nós iremos falar sobre o governo da igreja. Tá, mas o que seria isso? Tem um presidente e um vice-presidente e aí depois tem um prefeito, é igual aqui na minha cidade, no meu estado, no meu país? Calma. Fica ligadinho e presta atenção em todos os detalhes. Você vai entender por que estabelecer governos é tão essencial para a organização não só da igreja, mas de toda a sociedade. Na Bíblia, a gente encontra vários exemplos de pessoas que foram líderes. E eles tinham um dom específico assim de administrar, como José, Neemias, Daniel e vários outros que hoje a gente vai descobrir. Então, vem comigo. A gente não pode começar a falar sobre liderança sem falar sobre Jesus! Exatamente, a gente não pode deixar de falar de Jesus, que como vocês já sabem, já viram nas lições anteriores. Se você não viu as lições anteriores, logo depois dessa você vai maratonar as lições dos pré-adolescentes, tá bom? Combinado, né? Como a gente sabe, ele é o cabeça da igreja. É ele que vocaciona as pessoas para exercerem os cargos de liderança. Jesus, ele é o governador maior, ele é o mais alto de todos, ele está no topo de toda a liderança. Ele tem o domínio dos céus, da terra, debaixo da terra, ele tem o governo de todas as coisas. Nem mesmo a maior potência mundial está fora do controle de Jesus, porque a ele foi dado todo o poder nos céus e na terra. Então, pré-adolescentes, e por esse motivo, Jesus Cristo é o maior líder da igreja. Ele é o que orienta os pastores, os líderes, a conduzirem a sua igreja aqui na terra. Então nós temos ele como referencial e como líder absoluto da igreja. E ele, como centro da igreja, ele é aquele que nos capacita e nos direciona a tomar todas as decisões para que o reino avance. Por exemplo, ele é que orienta os pastores, os líderes, os professores e todos os membros da igreja para que eles prossigam adiante com o reino de Cristo. Pré-adolescentes, ele deve ser o centro da organização da igreja, porque sem ele e sem o poder do Espírito Santo, nada acontece. Tudo que nós fazemos como igreja, seja gravar uma aula, como estamos fazendo aqui hoje, seja cultuar a ele, seja evangelizar, seja atuar na cantina, seja pregar, seja cantar, tudo é ele que nos capacita. E sem ele, nada disso seria possível. E ele, em sua infinita sabedoria, amor e graça, ele escolheu pessoas aqui na terra para serem responsáveis pela sua obra. E olha que legal, os líderes são instrumentos divinos que Deus deixou aqui na terra para cuidar, amar, exortar e direcionar sua igreja. Ele usa cada um deles como um vaso, como um instrumento nas mãos dele, para que nós, servos, possamos ser direcionados pelo melhor caminho possível. Eles estão aqui para nos influenciar, para nos orientar, para nos motivar, para nos ensinar e para nos corrigir quando for preciso. Cristo, em todo seu amor, em toda sua sabedoria, além de pagar um alto preço por nós, ele deixou pessoas e capacitou a cada uma delas para cuidar de nós, de mim e de vocês. Além do nosso pastor, aqui na terra, nós temos vários outros líderes na igreja, cada um deles com uma função específica, para nos direcionar e para fazer com que o reino de Deus avance.
Mas eu posso encontrar esse exemplo de líderes na Bíblia? Mas é claro que sim, João Guilherme. Como a gente sabe, a Bíblia ela tem todas as coisas que a gente precisa. E quando se fala de organização e liderança, nós também temos coisas e pessoas que foram exemplos maravilhosos que você e eu podemos aprender. Por exemplo, o governo na igreja serve para organizar todo o trabalho que é realizado. Isso tudo com o propósito de levar a igreja ao crescimento, ou seja, fazer com que mais pessoas conheçam o Senhor e a sua palavra. Na Bíblia, a gente tem o exemplo de Moisés. Moisés, ele precisou da ajuda dos anciãos para julgar o povo durante o período que eles passaram no deserto. No tempo da igreja primitiva, eles também precisaram separar alguns irmãos para exercerem o serviço de diácono. Isso, igual os que a gente tem aqui na igreja. Jesus selecionou 12 homens que foram os discípulos de Jesus para a sua obra. Isso tudo ensina pra gente que todas as coisas que a gente for fazer para Deus precisa ser de forma organizada. Porque Deus, ele organizou o universo inteiro e não deixou nada fora do lugar. Então, seja na igreja, na sua casa ou na sua escola, vamos dar tchau pra desorganização, hein? Você já parou para pensar como as igrejas tomam decisões importantes? Quem define as regras? Quem cuida da direção e da organização? Hoje a gente vai descobrir que existem 3 formas principais de governo nas igrejas cristãs e cada uma funciona de um jeito diferente. Vamos lá? Primeiro, no governo episcopal, a igreja tem uma estrutura hierárquica, ou seja, organizada por cargos. Quem está no topo dessa estrutura é o pastor presidente, que lidera e toma as decisões com base nessa posição. É um modelo que valoriza a ordem, a autoridade e responsabilidade pastoral. Segundo, já no governo congregacional, quem toma as decisões é a própria igreja. Isso mesmo, as decisões são feitas em assembleias, com a participação de todos os membros da igreja. É uma forma de governo que valoriza a democracia e o envolvimento coletivo. Terceiro, no modelo presbiteriano, o foco está na liderança compartilhada. Os presbíteros, que são os líderes escolhidos da igreja, auxiliam os pastores nas decisões. É uma forma de governo que valoriza a cooperação, o conselho e a sabedoria coletiva. É importante entender essas organizações porque, como está escrito em 1 Coríntios 14:33, Deus não é Deus de confusão, e sim de paz. E aí, já sabia disso? Conta pra gente qual desses modelos você já ouviu ou vive na sua igreja. Até a próxima curiosidade. Tchau! Então, pré-adolescentes, os líderes são pessoas muito especiais na nossa vida cristã, pois Deus mesmo os escolheu para nos ajudar na nossa caminhada. O Senhor chama essas pessoas específicas para nos orientar e ensinar. E toda pessoa que tem um chamado da liderança, ela deve buscar a capacitação no Senhor. E através do quê? Através da oração, da leitura da palavra, do jejum, da sua entrega total a Deus. Os pastores, eles possuem total autoridade divina para estabelecer lideranças em nosso meio. E a palavra deles é como se fosse a palavra do próprio Deus aqui na terra, nos nossos corações. Isso é claro, estamos sempre em concordância com a palavra de Deus. E para adolescentes, um líder deve ter uma postura exemplar, porque o exemplo dele é a maior pregação que ele poderia carregar. Um líder deve ter uma postura santa, uma postura ilibada, um caráter totalmente tratado pelo Espírito Santo. Mas quem é a melhor pessoa para falar sobre o caráter de um líder pra gente?
E aí, pré-adolescente? Você sabe qual é a postura de um bom líder? Não é assim, né? Um bom líder se comporta decentemente. Ele ama a Deus, ele ama sua palavra, ele vive uma vida que agrada a Deus. Ele é humilde em suas decisões, ele olha para si e não se acha maior do que os outros. Ele está pronto a servir as pessoas, ele se preocupa mais com os outros do que com ele mesmo. Ele se realiza em fazer as coisas que agradam a Deus. Ele é motivado por ver Deus operando na vida das pessoas. Um bom líder é aquele que influencia os outros para o bem. A influência é o maior poder do líder, de atrair as pessoas a Jesus Cristo e não a si mesmo. Liderança não é uma vitrine. Liderança é toalha e água na bacia. Lavar os pés dos outros, servir as pessoas e trazê-las para Jesus. Seja um bom líder em tudo. Glória a Deus! Muito obrigada, pastor, pelos seus ensinamentos. Pré-adolescentes, na aula de hoje a gente aprendeu que honrar, obedecer, escutar e aprender com os nossos líderes e com Jesus é a coisa mais importante e preciosa que nós vamos levar para a nossa vida inteira. Então, para que você seja um bom líder no futuro, hoje você precisa olhar para as pessoas que Deus instituiu e colocou na minha vida e na sua vida, com obediência e com honra. E pré-adolescentes, lembrando sempre que vocês, como futuros líderes, devem antes de tudo serem excelentes servos, excelentes liderados, obedientes a tudo que a sua liderança, o seu pastor aqui na terra, falar. E sempre olhando a palavra de Deus como fundamento de tudo que forem fazer, para que no futuro vocês venham impactar várias e várias pessoas, assim como nossos líderes nos impactam hoje. Lembrando também que aquilo que você faz hoje, o comportamento que você tem hoje, vai impactar diretamente naquilo que você vai ser ou fazer lá na frente. Então, preste atenção, tá? Mas, Vitória, infelizmente a nossa aula tá chegando ao fim. Calma, tem uma coisa muito importante ainda. E agora, chegou o nosso momento tão especial. Momento de honrar a Deus com as nossas finanças. E eu quero te convidar a não fazer isso com pesar, mas com coração alegre, reconhecendo todas as benesses que Deus tem nos feito. Abaixo temos a nossa conta bancária e o nosso Pix. Mas eu queria te convidar também para um outro projeto, o Projeto Mil Valentes. A intenção é adquirirmos este espaço que Deus tem usado para abençoar tantas vidas e você pode ser um contribuidor dessa obra. Provérbios 3,9 diz: honra a Deus com a sua renda e com as suas primícias, e serão fartos teus celeiros. A promessa de Deus. Então, com esse ato de fé, oferte na casa de Deus e seja abençoado em nome de Jesus. A paz do Senhor, pré-adolescentes! Eu sou o Samuel e hoje eu estou aqui para mais um quiz. Bora começar? Primeira pergunta: quem é o verdadeiro cabeça da igreja e por que ele deve ser o centro da liderança? Letra A: Jesus Cristo, porque recebeu todo o poder nos céus e na terra. Letra B: os anjos, porque são enviados por Deus. Letra C: os apóstolos, porque fundaram as primeiras igrejas. Ou a letra D: o presbítero, porque ele ajuda a organizar os cultos. Tempo na tela!
E o nosso tempo acabou. E a resposta certa era a letra A, Jesus Cristo, porque recebeu todo o poder nos céus e na terra. Segunda pergunta. Qual é o principal objetivo dos diferentes tipos de governo na igreja? Letra A, tomar decisões sem a participação dos demais membros. Letra B, repartir as responsabilidades entre os líderes da igreja. Letra C, controlar os cultos e os horários das reuniões. Ou letra D, organizar o trabalho para servir e glorificar a Deus. Tempo na tela. E o nosso tempo acabou. E a resposta certa era a letra D, organizar o trabalho para servir e glorificar a Deus. Terceira pergunta. Segundo a Bíblia, o que é essencial para alguém exercer a liderança na igreja? Letra A, ter muitos anos como membro da igreja. Letra B, ser escolhido por Deus para viver um bom testemunho. Letra C, ser popular entre os irmãos. Ou letra D, só precisa saber falar bem em público. Tempo na tela. Tempo esgotado. E se você colocou a letra A, ter muitos anos como membro da igreja, você está errado, porque a resposta certa é a letra B, ser escolhido por Deus e viver com um bom testemunho. Quarta pergunta. O que pode fazer uma igreja parar de crescer e começar a enfraquecer espiritualmente? Letra A, a falta de atividades sociais e eventos para os jovens. Letra B, a mudança na liderança e no estilo de culto. Letra C, a preocupação excessiva com a aparência e posições na igreja. Ou a letra D, a ausência de oração, a negligência com a palavra e o pecado dentro da congregação. Tempo na tela. E pelo que eu estou vendo aqui no meu relógio, o tempo acabou. E se você colocou a letra D, você está totalmente certo. Porque a resposta certa é a letra D, a ausência de oração, a negligência com a palavra e o pecado dentro da congregação. Quinta pergunta. Por que é importante orar pelos líderes da igreja e obedecer com responsabilidade? Letra A, porque assim ganhamos mais bênçãos e cargos na igreja. Letra B, porque é uma forma de honrar a liderança que Deus estabeleceu. Letra C, porque isso mostra que nós somos mais espirituais que os outros membros. Ou letra D, porque isso mostra que somos membros ativos na igreja. O nosso tempo acabou e a resposta certa era a letra B, porque é uma forma de honrar a liderança que Deus estabeleceu. E foi isso o nosso quiz para adolescentes. Tchau! E agora chegou o fim da aula, não é? Exatamente. Mas nós temos que Orar! Senhor, meu Deus, meu Pai, que o Senhor possa nos ajudar, que essa palavra venha entoar nossos corações, que nós possamos ser bons liderados, bons servos, e que no futuro o Senhor capacite cada um desses pré-adolescentes aqui presentes para serem excelentes líderes, Senhor. Pessoas que vão marcar essa geração e esse mundo e que irão impactar milhares e milhares de vidas. No poder do Espírito Santo, no nome de Jesus. Amém! Tchau, pré-adolescentes! Pois corta isso, tá, gente? Corta isso, tá, gente? isso pra gente orar. Você quer, João? Vamos então, ó, pega pecinha. Amigos. E ele, em sua infinita sabedoria, sua infinita... a paz do Senhor. Não quero. Calma aí. Senhor, calma. E para nos corrigir quando for preciso for. Quando for preciso for. Senhor. Calma.
Deixa eu me ajeitar. Tem como outro orar, não? Jesus! Não, meu Deus, você tá precisando de socorro? Jesus, não? É. Tá certo. Fica congelado e parado, que na hora que eu fui, eu fui. Vamos lá, tem que trabalhar aqui, não, gente. Espírito de seriedade. Vai. Que espírito é esse? Oxi. Peraí. 1, 2, 3. Senhor. Tchau! Não. Tchau pra adolescente, tchau. Tchau pra adolescente. Desejo o governo da igreja e que eles possam captar com o seu coração tudo aquilo que vai ser ministrado. Não, mas valeu. Senhor, meu Deus, meu Pai, que o Senhor possa agora entrar no coração. Aleluia! Glória! Falta 6 pontos. Pois corta isso, tá, gente? Corta isso, tá, gente?